Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, mais uma vez aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de saudar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Esta é a oração do grande livramento, amado e querido ouvinte. Nós vamos orarmos e com toda certeza, sem sombra de dúvida, Ele nos dará o grande livramento, porque agindo este Deus, que sonda tudo, que conhece tudo, e sabes de todas as coisas, quem impedirá? Mas antes de orarmos, quero te pedir, ore conosco, amém? Porque Deus conhece tudo e sabe de todas as coisas. Quando nós cremos, Ele sabe que nós cremos. E quando nós fazemos pouco caso e vista grossa, Ele também sabe de todas as coisas. Por isso, creia tão somente para receber o grande livramento de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, né? Não só para a tua vida, não somente para a minha vida, mas também para os nossos entes queridos, nos dias atuais, onde nós temos presenciado, visto, né, tantas coisas ocorrendo, acontecendo em nosso meio. Quem é que não necessita do grande livramento? Eu preciso, minha família precisa e você também precisa. Nós precisamos do grande livramento deste Deus, glória a Deus, que dará a todos aqueles e aquelas que nele crê. Glória a Deus. Creia para tomar posse da bênção. Creia para receber o livramento em nome de Jesus Cristo. Antes, quero deixar aqui alguns versículos que se encontra na palavra de Deus, que é essencial neste momento maravilhoso de oração. Aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 7, e depois aqui em Joel, glória a Deus, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Tiago 5, 7 diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, seja pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Glória a Deus. Agora, Joel 2, 28 ao 32. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito Santo naqueles grandes dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião, para Jerusalém haverá livramento, e também haverá livramento para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Glória a Deus. O livramento, né? Deus é quem dará o grande livramento. E a bênção, Deus é quem abençoa com o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele e aquela que crê e que desejarem e almejarem o Espírito Santo. Então, aos que crerem e desejam e almejam o Espírito Santo, Deus dará a esses o grande livramento, como está escrito no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, como guardaste a minha palavra, eu também vos guardarei do mal que há de vir sobre a terra sem exceção. Ou seja, se nós guardarmos, glória a Deus, a palavra de Deus, se nós guardarmos os seus ensinamentos, com toda certeza, Ele nos dará também o grande livramento. Glória a Deus. Oraremos ao Senhor em nome de Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça e por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, o nosso Pai, por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Deus usa e tem usado de misericórdia para com todos nós, por conta do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Quando Deus usa de misericórdia para conosco, não é porque somos merecedores, não. É por causa do seu Filho Jesus, que pagou um alto preço por todos nós, ali na cruz do Calvário, para que em Cristo não venhamos perecer,
para que em Cristo, glória a Deus, venhamos ter vitória. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, responde mesmo às súplicas da tua igreja. A Deus, responde mesmo a nossa pequena e humilde e simples orações. A Ti nós te clamamos com esta fé. A Ti nós te clamamos com esta certeza que não estás somente a nos ouvir, mas também a nos responder. Está escrito em Tua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não venha a nós ouvir. Se as tuas mãos não estão encolhidas, como assim está escrito em tua palavra, é porque ela está estendida. Eu creio que ela não está encolhida. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos, vai operando maravilha, porque nós cremos que a tua mão não está encolhida, mas estendida. Também nós cremos que os teus ouvidos não estão agravados, mas está atento à oração deste lugar. Creio que os teus ouvidos estão atentos à nossa pequena e humilde e simples orações. Creio, porque também está escrito em tua palavra, em Lucas capítulo 10, o versículo 19, se não me falha a memória: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força demoníaca, e nenhum dano algum eles vos causarão. Em nome de Jesus Cristo, Deus dos exércitos. Estende agora mesmo a tua mão poderosa. Vai repreendendo, Senhor, as obras do diabo agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Estende as tuas mãos e faz o impossível tornar possível, porque tudo é possível, assim está escrito para aquele que crê. Confirma os teus milagres, confirma os teus sinais, as tuas curas, as tuas maravilhas, confirma a tua presença em nosso meio. Grande Deus, abençoa com o grande derramamento do teu Espírito Santo, para que a tua obra seja cheia do Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo possa nesta obra renovar, possa nesta obra curar, possa nesta obra batizar com teu santo fogo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vá operando em nome de Jesus Cristo, grande Deus e Pai. Está escrito em tua palavra que Deus enviou a Jesus Cristo as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Ó Deus, todos, homens e mulheres, não só judeus, mas também gentios, nações, povos, tribos e línguas, que reconhece a Cristo, que reconhece o sacrifício da cruz, glória a Deus, e crê, eles, no termo espiritual, são considerados filhos pela fé de Abraão, israelita espiritual de Deus. Porque Deus mandou a Jesus ao teu povo, mas o teu povo não o receberam. Deus mandou a luz, mas os que estavam em trevas preferiram as trevas do que a luz na sua vida, por isso não aceitaram a luz. E foi a este povo mesmo que enviaste a Jesus Cristo, que eles o mataram, o maltrataram, glória a Deus, e o crucificaram. Glória a Deus. Porém, quando os judeus o rejeitaram, mataram e crucificaram, os gentios o abraçaram. Glória a Deus. Em outras palavras, a salvação não é só para os judeus, a salvação chegou também aos gentios. Glória a Deus, a todos nós, por causa da rejeição dos judeus. Grande Deus, porque os judeus até hoje aguardam o seu Messias. A maioria deles até hoje aguarda o Salvador, o seu libertador. Glória a Deus, aonde Deus já mandou há mais de 2000 anos atrás. Eles o rejeitaram, mataram, crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos para trazer a salvação para todos nós. Então serão privilegiados, não só judeus, mas principalmente os gentios, não importa a raça, a cor, não importa, glória a Deus, não importa o pecado, o engano, as heresias, as mentiras, não importa. Não importa, glória a Deus, porque todo este povo são ovelhas perdidas da casa de Israel espiritual. Todos nós que hoje, pela misericórdia, estamos na tua presença, te servindo, se esforçando para dar o melhor da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa adoração. Ó Deus, outrora éramos ovelhas perdidas da casa de Israel espiritual. Então, Deus, através de Jesus, nos deu tantas oportunidades e uma certa feita nós aceitamos a Jesus como nosso único e o suficiente Salvador. Mas antes de aceitar a Jesus Cristo, de aceitar as oportunidades que o Senhor estava nos dando, quantas vezes o rejeitamos, quantas vezes fizemos pouco caso, quantas vezes fizemos vista grossa e não queríamos saber. Mas Deus, nosso Pai, realizou um grande milagre no coração da nossa alma, em nossas vidas, que apesar de tanta cegueira espiritual,
apesar de tanta ignorância, soberba, orgulho próprio, andando e vivendo segundo os prazeres da carne, profanos e mundanos, o milagre foi tão grande que eu não sei como eu aceitei o Senhor como meu único e o suficiente Salvador. Foi um milagre. E como o milagre não se explica, eu não sei como explicar. Glória a Deus, como entreguei a minha vida ao Senhor. E assim como fizeste na minha vida, e fizeste na vida dos ouvintes, ó Deus, faça também, Senhor, na vida destas pessoas que têm andado, vivido na ignorância. A ignorância é tanta, assim como nós antigamente, antes de te conhecer, que eles têm rejeitado as oportunidades que o Senhor tem dado. Adecantalabai. Meu Deus, são tantas pessoas que rejeitam tanto as oportunidades que Deus dá para ele, que Deus dá para ela, que terminam morrendo no pecado. E com toda certeza, sem sombra de dúvida, morrendo no pecado, sem aceitar o sacrifício da cruz, sem aceitar o que Deus fez por ele e por ela, com toda certeza, assim está escrito, não serão salvos, serão condenados. Porque os que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados, porque é assim que se encontra escrito na tua palavra. O sacrifício, o preço que foi pago no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, foi uma bênção para os que crerem e a perdição para os que não crerem. O preço que foi pago na cruz será estrutura, firmeza, alegria, paz, longanimidade, vida eterna, salvação, alegria e livramento para os que crerem, grande Deus e Pai. Pai maravilhoso, Deus de toda glória, em nome de Jesus Cristo, ó Deus maravilhoso, será salvação para os que crerem o sacrifício da cruz, mas em contrapartida será a perdição, vergonha eterna, decepção eterna, condenação eterna aqueles e aquelas que agora mesmo o Senhor se encontra dando a oportunidade e eles não querem saber. Então o sacrifício de Jesus é uma bênção para quem crê, mas é a perdição para quem não crê. Oh, glória a Deus! Não foi em vão, não foi por acaso, não foi para ele ficar conhecido na terra dos viventes como um super-herói que deu a sua vida para salvar o tão miserável pecador. Não, não. O sacrifício da cruz é salvação para os que crê, perdição, condenação eterna também para os que não crerem.
Abe canta labaia. Tem misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, ó Pai, a exercermos a nossa fé, a colocarmos em prática a nossa fé e continuarmos na obediência e continuarmos clamando a Deus. Esta é a alegria da nossa alma. A nossa alma, ó Pai, se alegra em Ti. A nossa alma se alegra quando nós clamamos ao Senhor. Glória a Deus, como os versículos que nós lemos, grande Deus, em Tiago, no capítulo 2, o versículo 28 em diante, no início desta oração. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito Santo. Naqueles dias, glória a Deus para aqueles que crêem. Que dias são estes? Derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias. É o dia que o homem e a mulher reconhecer que Jesus Cristo é o seu único e o suficiente Salvador e aceitá-lo, então ele promete em derramar o seu Espírito Santo, glória a Deus, sobre aqueles e aquelas que aceitarem a ele naqueles dias. Então os seus filhos profetizarão, também serão uma bênção. Suas filhas profetizarão, serão uma bênção. É o avivamento, é o derramamento do Espírito Santo no dia que o homem crê, no dia que a mulher crê e o aceitá-lo. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Glória a Deus. Então, aquele que o invocar, o seu nome, o nome do Senhor, será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Grande Deus e Pai, os sobreviventes, Deus dará o grande livramento. Glória a Deus, porque é Deus que dá o grande livramento. Deus promete para os que crerem e o aceitá-lo, o derramamento do Espírito Santo, não só para a sua vida, mas também para a sua casa, a sua família. Glória a Deus. E promete também a salvação, e promete também o grande livramento, glória a Deus, aqui na terra e na eternidade. Na eternidade,
Porque os que partem para a eternidade, sem reconhecer a Cristo como seu único e o suficiente Salvador, glória a Deus, se perderão para sempre, se perderá para sempre. Mas que os que o aceitam serão salvos e terão vida para todo o sempre. Glória a Jesus. Então, Senhor, portanto, irmãos, como está escrito, seja paciente até a vinda do Senhor. Aceitar a Jesus Cristo, permanecendo firme, esperando a sua vinda. Nós temos por exemplo, nós temos que esperar a vinda do Senhor Jesus e termos, por exemplo, como o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita e com paciência espera a vinda das chuvas do outono e da primavera. Assim também devemos todos nós esperarmos o seu regresso, a sua vinda, em nome de Jesus Cristo, porque aquele que disse que veria, ele virá. Como está escrito, venha ao Senhor Jesus. Vamos refletir juntos, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não temas a nada, embora os seus pecados seja tão terrível, seja vermelho como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora seja tão terrível como, glória a Deus, como seja rubros como purpura, assim como a lã se tornarão brancos. Glória a Deus. As vestimentas espiritual do homem e da mulher que teme a Deus. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus está chamando, vem, vinde como estais. E o Senhor é quem perdoa o pecado do homem, é quem perdoará o pecado da mulher, e dele nunca mais o Senhor se lembrará. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões, que é os seus pecados perdoados, e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não retribui culpa, em quem não há hipocrisia. Glória a Deus, grande Deus e Pai. É porque o Senhor, que tem sido, que é riquíssimo em misericórdia, e tens usado de misericórdia para com todos nós. Grande Deus, porque aqueles que perseveram na tua presença alcançarão a grande vitória. Eu não me canso de falar que bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Glória a Deus. Porque bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores,
antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus, Deus dará a recompensa, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele e ela fizerem prosperará. Glória a Deus. Porém, aos que não crerem, que faz pouco caso, porém, está escrito em tua palavra, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glorioso Deus, faz a obra, Senhor, em nosso meio, opera poderosamente, nos dando mais e mais o grande livramento. Falta a palavra para sabermos, ó Deus, como agradecermos pelo grande livramento, os grandes e pequenos livramentos que o Senhor tem dado a nós. Vai repreendendo todo o mal, vai derrubando os muros, vai derrubando as muralhas, vai derrubando os impedimentos, vai pondo por terra as obras malignas. Toma em tuas mãos os cultos da nossa querida e amada igreja pentecostal. Deus é eterno, alcança, ó grande Deus, os cultos convertidos em campanhas da nossa igreja. Se faça presente em nosso meio, dás o grande livramento em nosso meio, alcança as almas aflitas, oprimidas, enfermas, doentes e problemáticas, salva, cura e liberta, se faça presente em nosso meio, vai derrubando os muros, vai derrubando as muralhas, vai desfazendo as obras da feitiçaria, vai desfazendo as obras do diabo, vai queimando os seus planos, os seus projetos, seus laços, suas armadilhas, a macumba, a inveja, o olho grande, as obras do diabo, aquilo que foi pago, aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi enviado, vai queimando, desfazendo, repreendendo, vai queimando as oferendas, os sacrifícios, aquilo que foi oferecido às entidades malignas, demoníacas, satânicas, diabólicas, para prejudicar, para matar, para roubar, para destruir, vai queimando agora, vai repreendendo agora. Está escrito em tua palavra, a nossa peleja não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principado e potestades, legiões nas regiões celestiais. Nesta batalha, nesta peleja, não teremos nós que pelejarmos, assim está escrito, mas é o Senhor quem peleja por todos nós. Rogo vós, pois, irmãos, pela grande compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de todos vocês. Esta garracheira, este impedimento, esta teia de aranha, estas obras de atrapalho, vai queimando, porque tu és Deus, és o Deus de ontem, és o Deus de hoje, és o Deus eterno, és o Deus de Israel, que fez tantas coisas
destes grandes livramentos, quando Israel creu, quando Israel acreditou, nós temos crido, nós temos acreditado, nós temos colocado diante do nosso caminho, em meio à nossa jornada, trajetória, a travessia do grande deserto, para chegar, glória a Deus, a Canaã espiritual, a Jerusalém espiritual. Nós temos colocado o Senhor em nossa frente, porque o Senhor promete em tua palavra em nos dar o grande livramento. Como guardaste a minha palavra, eu também vos guardarei de todo mal que virá sobre todos que habitam sobre a face da terra, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus prometeu que nos livrará, nos dará vida, vida com abundância, confirma a prosperidade. Minha é a prata, meu é o ouro, braço amigo, mão amiga do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Toma a frente, esperamos em Ti, nós temos esperado em Ti, ó Deus que está vivo, que não está morto. Nós temos esperado em Ti, nós temos colocado em Ti a nossa fé, a nossa esperança. E o Senhor promete em Sua palavra que não serão envergonhados, não serão decepcionados aqueles que esperam em Ti, grande Deus e Pai. Confirma a bênção, recebe esta pequena e humilde e simples orações, toma a frente, toma esta obra em Tuas mãos. Acredito eu que esta obra não é do homem, mas é do Senhor. Se é do Senhor, faça um grande mover em prol desta obra, para dar o crescimento, a multiplicação. Está escrito em Tua palavra, no livro do profeta Isaías, que os Teus ouvidos não estão tampados, nem as Tuas mãos encolhidas. Glória a Deus, glória a Deus. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, agora estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É assim que está escrito, é assim que eu creio. Se a minha crença é válida, vale alguma coisa, manifesta o Teu poder e dás a vitória, o grande livramento. Abençoa esta obra, cobre este povo com Teu sangue, derrama Teu Espírito Santo, Teu avivamento, o Teu avivamento. Vivemos em dias maus, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, onde há muita crise de fidelidade, sinceridade, obediência a Ti. Mas em meio a tudo isto, nós temos se esforçado para crermos mais e mais. Nós temos se esforçado para Te buscarmos mais e mais, para alcançarmos a Tua graça, para alcançarmos as Tuas bênçãos, para alcançarmos o grande livramento, dias após dia, horas após hora, momento após momento. Toma a minha casa, a minha família em Tuas mãos, ó Deus que dá o grande livramento. É assim que eu creio, é assim que o Teu povo crê. Ó glória a Deus, porque se não crêssemos, nós não estaríamos aqui agora invocando o Teu nome, clamando o Teu nome, dizendo que Tu és bom, que Tu és o Salvador, que Tu és riquíssimo em misericórdia, és o Salvador, és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, como está escrito no Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, o versículo 1 em diante. Não turbe o coração de vocês, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe dito, vou preparar-vos lugar,
para que aonde eu estiver, estejais vós também, eu creio. Toma frente, recebe esta pequena e humilde e simples orações, te peço, te agradeço, ó Deus vivo, tudo isso é para a glória do grande Deus Pai, do grande Deus Filho, do grande Deus Espírito Santo. Envia o teu povo em massa para entrar pela porta desta igreja no culto logo mais, das 19 às 21 horas. A nossa igreja, que se encontra localizada na comunidade Serra Bonita, por trás da Igreja Católica, toma frente, abençoa em nome de Jesus, o glorioso Deus, te peço, te agradeço, em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, creia tão somente na bênção de Deus. Creia tão somente no grande livramento. Eu creio no grande livramento de Deus para mim, minha família e também para esta obra. Se você crê, também tome posse do grande livramento. E se você não crê, apenas eu só lamento pela tua vida. Por isto, esforça-te, tem de bom ânimo, creia tão somente que se Deus não guardar o lar, a família, em vão por vigia sentinela. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, ajuda esta obra, contribui para com esta obra, para prosseguirmos com esta obra, para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai. E o nosso grande Deus Filho, nosso Deus grande Espírito Santo. Olha, Deus sabe de tudo, amado amigo. Deus conhece todas as coisas. Glória a Deus. Não existe nada oculto, escondido ou camuflado que esse Deus não conheça, não veja e não saiba. Até as palavras e pensamentos, antes de tudo, Ele já está sabendo de tudo. Por isso, tenham todos uma ótima tarde. Em nome de Jesus, quem se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves.